Bebê paralítico de 6 meses. Adormece. Veja o que o gato fez em seguida. É um milagre. O quarto estava em silêncio. O bebê, paralisado desde o nascimento, finalmente adormecera em meio às lágrimas da mãe exausta. Foi então que o impossível aconteceu. O gato, que nunca se aproximava do berço, saltou com delicadeza e fez algo que ninguém jamais poderia explicar com lógica. O que ele fez a seguir mudou tudo. Milagre, coincidência ou algo além da nossa compreensão. O externo, amor incondicional. No quarto de Lucas, as luzes suaves do mobile em formato de nuvens projetavam sombras dançantes nas paredes. Ele dormia, envolto por uma manta azul clara. Ao lado do berço, um par de olhos âmbar vigiava silenciosamente. Era Simba, o gato da família, deitado como um guardião antigo, como se compreendesse mais do que qualquer humano jamais entenderia. Lucas nasceu com uma condição neurológica que o impedia de mover-se da cintura para baixo. Um diagnóstico devastador para Mariana, que sonhara em ver o filho correr pelos campos, brincar na pracinha e chutar a primeira bola com o pai. Mas ela se recusava a deixar o desespero dominar. Todos os dias, ela o colocava no sol, lia histórias, mostrava o mundo pelas janelas, como se dissesse: "Você pode ver tudo, meu amor, mesmo que seus pés não toquem o chão." Desde a chegada do bebê, Simba se manteve por perto. Observador, silencioso. Alguns diriam que era mera curiosidade felina. Mariana sabia que não. Simba mudara. Ele parecia entender. Seu comportamento tornara-se mais atento, mais carinhoso, quase humano. Ele deitava-se rente ao berço, e quando Lucas chorava, era sempre o primeiro a aparecer, até mesmo antes de Mariana. Certa tarde, enquanto Rafael trabalhava e Mariana cochilava exausta no sofá, um leve resmungo saiu do quarto de Lucas. Simba, que dormia sob a mesa da cozinha, levantou-se de imediato. Saltou sobre o encosto do sofá e miou, insistente. Mariana despertou assustada. "O Lucas?" perguntou ainda sonolenta. Simba correu até o quarto. Quando ela o seguiu, encontrou o bebê agitado, o rostinho vermelho, os bracinhos se movendo em aflição. Ela o pegou no colo e o ninou, agradecendo silenciosamente ao gato. Mas na noite seguinte algo mudou. Por volta das 3 da manhã, Simba começou a miar desesperadamente do lado de fora do quarto de Lucas. Mariana correu para ver. Ao entrar, sentiu o ar mais denso, como se faltasse oxigênio. Lucas chorava, mas com menos força. Seu rostinho estava pálido. Com um instinto maternal e pânico no peito, ela o tomou nos braços e gritou por Rafael. Em minutos estavam no hospital. O diagnóstico foi rápido. Lucas estava com uma infecção respiratória severa. Os médicos disseram que, se tivessem chegado um pouco mais tarde, talvez fosse tarde demais. Durante os dias que se seguiram, enquanto Lucas era tratado, Mariana não conseguia parar de pensar em Simba. Foi ele quem a alertou. Ele que salvou seu filho. Quando Lucas recebeu alta, algo ainda mais surpreendente aconteceu. De volta ao quarto, Simba não saía de perto do bebê. Porém, certa manhã, Rafael notou algo inusitado. Simba se deitou ao lado do berço, e Lucas, que até então nunca tinha movido as pernas, deu um pequeno espasmo. "Você viu isso?" ele disse boquiaberto. Mariana achou que fosse coincidência. No entanto, nos dias seguintes, toda vez que Simba se aproximava e ronronava, os espasmos se repetiam. Discretos, mas reais. Um movimento, um reflexo, uma fagulha de vida onde antes havia apenas imobilidade. O neurologista foi claro. Era improvável, mas não impossível. Os estímulos sensoriais e emocionais podem fazer conexões acontecerem, às vezes, onde a medicina já desistiu. E assim começaram as sessões diárias. Simba deitava-se no colo de Lucas, ronronava baixinho
e Mariana massageava as pernas do bebê enquanto cantava. Era quase um ritual, um milagre silencioso. Meses se passaram. Lucas não apenas reagia, ele sorria, mexia os pezinhos, chutava levemente. A esperança renasceu com força. E Simba, o gato outrora independente e reservado, tornou-se herói, um terapeuta improvável, mas essencial. Numa tarde dourada de outono, Mariana colocou Lucas sentado no tapete pela primeira vez, com apoio. Simba se aproximou, deu uma lambida no rostinho dele e se deitou ronronando. Lucas soltou uma gargalhada. Mariana chorou. Ela entendeu naquele instante que Simba não era só um gato. Ele era o elo entre dois mundos, o da limitação e o da possibilidade. E o que viria depois, ninguém sabia. Mas uma coisa era certa. Aquele vínculo improvável estava apenas começando. O céu amanhecera coberto por um manto cinzento. Gotas finas de chuva arranhavam as janelas da casa simples, criando uma melodia suave e quase hipnótica. Lá dentro, Mariana sentia o peso de mais uma noite sem dormir. Os olhos ardiam, o corpo pedia repouso, mas o coração, aquele pedaço vivo que batia fora do peito chamado Lucas, ainda não a deixava descansar por completo. Depois de muito embalar, cantar e sussurrar, finalmente o bebê adormeceu. Os cílios longos repousaram sobre as bochechas rosadas, e um suspiro tranquilo escapou de seus pequenos lábios. Mariana, em um gesto quase ritualístico, deitou-o cuidadosamente no berço. A luz tênue do abajur projetava sombras suaves no quarto, e Simba, o gato dourado, observava tudo de cima da cômoda, seus olhos âmbar fixos na cena como sentinelas ancestrais. Mariana saiu do quarto em silêncio. Queria apenas 5 minutos para se sentar, fechar os olhos e respirar. E foi então que aconteceu. Com um movimento felino e silencioso, Simba saltou da cômoda para o chão. Seus passos eram quase etéreos, como se respeitasse o sono do pequeno humano. Aproximou-se do berço, levantou-se nas patas traseiras e apoiou-se na borda, observando Lucas com uma intensidade misteriosa. Num gesto inesperado, Simba saltou para dentro do berço, algo que jamais havia feito. Mariana sempre fora cuidadosa e o gato sempre respeitara aquele limite invisível. Mas agora havia algo diferente no ar. Simba deitou-se ao lado de Lucas, com um cuidado impressionante, como se cada movimento fosse medido em milímetros de ternura. E então aconteceu o impensável. Simba estendeu lentamente a pata dianteira e a pousou sobre o peito do bebê, como se quisesse transmitir algo, como se dissesse: "Eu estou aqui, sinta." O ronronar começou baixo como um tambor suave no silêncio do quarto, mas aos poucos intensificou-se. Vibrava não só no peito do gato, mas parecia preencher todo o espaço. Era quase como um cântico, ancestral, sereno, mágico. De repente, um leve tremor percorreu o corpinho de Lucas. Seus pezinhos, imóveis até então, deram um pequeno e involuntário movimento. Primeiro os dedos quase imperceptíveis, depois um breve esticar, tímido, mas claro como o sol depois da tempestade. Mariana, do corredor, ouviu o ronronar incomum, algo dentro dela, um instinto antigo e inexplicável. A fez correr de volta ao quarto. Ao abrir a porta, paralisou. Diante dela, o que via não parecia deste mundo. Simba, deitado como um anjo de pelos dourados, mantinha sua pata no peito do bebê. E Lucas mexia os dedos dos pés. Pequenos movimentos, frágeis, mas reais. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Ela correu até o berço, sem fazer barulho, como se pudesse quebrar aquele feitiço. Ajoelhou-se ao lado, levou a mão trêmula até os pezinhos do filho e confirmou. Eles se moviam. Ela cobriu a boca com as mãos, tentando conter um grito de emoção. "Meu Deus, Lucas!" Simba abriu os olhos e a olhou. Havia sabedoria naquele olhar,
um entendimento antigo. Mariana estendeu a mão e acariciou o gato, que continuou ronronando como se dissesse: ainda não acabou. Nas horas seguintes, Mariana gravou um vídeo e enviou para Rafael, que estava no trabalho. Ele não acreditou de imediato, mas quando viu com os próprios olhos ao chegar em casa, ajoelhou-se ao lado da esposa, os dois em silêncio, chorando. Na manhã seguinte, Lucas foi levado ao hospital para exames. Os médicos, incrédulos, tentaram encontrar explicações, talvez estímulos neurológicos espontâneos. Murmuraram, mas nenhum diagnóstico dava conta do milagre presenciado por aquela família. A notícia se espalhou entre os vizinhos. O bebê que começou a se mover por causa do gato. Alguns riram, outros se emocionaram. Mas, para Mariana e Rafael, a verdade era uma só. Simba havia trazido esperança de volta. Nos dias que se seguiram, Simba tornou-se parte ativa da recuperação de Lucas. Deitava-se com ele, ronronava, tocava-o com a pata. Os movimentos se tornaram mais frequentes e todas as vezes começavam com Simba. Na primeira sessão de fisioterapia, o terapeuta não acreditou quando Lucas reagiu ao toque nos pés. Isso não era esperado. Há algo aqui, comentou confuso. Simba, sentado ao lado, apenas piscou lentamente, como se dissesse: sim, há algo aqui e vai crescer. E enquanto a chuva caía do lado de fora, lavando as ruas e trazendo cheiro de terra molhada, dentro daquela casa, um outro tipo de milagre se manifestava. Suave, como um ronronar, poderoso como o amor. A manhã seguia cinzenta, mas algo naquela casa parecia irradiar uma luz invisível, sutil, impossível de ser captada por qualquer lente, exceto talvez a do coração. Mariana, ainda sonolenta, escutou um som vindo do quarto. Não era choro, tampouco um barulho comum. Era suave, quase como uma melodia sussurrada em silêncio. Ela se levantou, sentindo o frio do chão sob os pés descalços, e caminhou até a porta do quarto de Lucas. Empurrou-a devagar. A cena à sua frente roubou-lhe o fôlego. Dentro do berço, Simba estava deitado como se fosse parte da mobília. Calmo, envolto numa aura de serenidade. Ao seu lado, Lucas estava desperto, mas não chorava, não reclamava, sorria, e seus olhos estavam diferentes, brilhantes, cheios de presença, de consciência. Por um momento, Mariana pensou estar sonhando, mas não, era real. E então o coração disparou. Os pezinhos do bebê, imóveis desde o nascimento, mexiam-se, lentamente, como uma dança tímida aprendendo os primeiros passos. O calcanhar direito se ergueu milímetros, o esquerdo tremeu, os dedos se abriram, fechando-se logo em seguida. Um balé de esperança. Ela levou as mãos à boca, as lágrimas jorrando sem permissão. Estava vendo o impossível acontecer e não sabia como reagir, a não ser sentir. Sentir tudo. A gratidão, o medo, o espanto, o amor. Com dedos trêmulos, puxou o celular do bolso do roupão e começou a gravar. Não queria registrar para provar a ninguém. Queria guardar aquilo para sempre. Queria poder rever aquele momento nos dias de dúvida, nos dias difíceis. Mais tarde, quando Rafael chegou do trabalho, suado e cansado, Mariana apenas lhe estendeu o celular. Vê você mesmo. O vídeo começou. Rafael assistiu em silêncio, sentado na ponta do sofá. À medida que o sorriso de Lucas se expandia na tela e os pezinhos se mexiam, os olhos do pai se encheram. Ele não conseguia falar. Apenas apertou os lábios, levou a mão ao rosto e deixou que as lágrimas caíssem. Quando finalmente olhou para Mariana, sussurrou: Isso muda tudo. Nos dias seguintes, algo extraordinário começou a se repetir. Simba, o mesmo gato silencioso que por meses havia apenas observado, agora agia. Ele se deitava ao lado de Lucas, especialmente durante os cochilos, como se fosse parte de um ritual secreto.
Assim que o ronronar começava, Lucas respondia. Movimentos espontâneos, chutes leves, um balançar de joelhos, às vezes um suspiro mais profundo, como se os pulmões também acordassem com o som. Era como se aquele ronronar fosse mais que um som. Era vibração, era impulso, era vida. Mariana passou a registrar tudo. Vídeos, fotos, anotações. Começou um pequeno diário digital. Sábado, 14 horas. Simba deitou ao lado. Lucas moveu a perna esquerda. Às 14h17, abriu os dedos dos pés. Como uma cientista emocionalmente envolvida, ela buscava entender, ou pelo menos aceitar, aquele milagre progressivo. As visitas ao neurologista se tornaram mais frequentes. Dr. Elias, cético por natureza, passou a franzir a testa com mais frequência, os olhos sempre buscando explicações nas imagens, nos exames, nos relatórios. Isso não era esperado, ele repetia, mas é indiscutível que há respostas neuromusculares ativas aqui. Mariana apenas sorria. Não precisava de explicação. O que importava era a reação de Lucas toda vez que Simba chegava perto. Era o brilho nos olhos do filho. Era aquele ronronar que parecia segurar o mundo no lugar. Uma noite, durante um cochilo do bebê, Simba não estava por perto. Mariana ficou apreensiva. Caminhou pela casa e encontrou o gato na varanda, observando a chuva. "Você não vai lá hoje?" perguntou baixinho. O gato a olhou depois para o céu, como se respondesse que até milagres precisam descansar. Mas, minutos depois, Simba voltou. Saltou para o berço, se aconchegou ao lado de Lucas e recomeçou sua sinfonia. O bebê, que até então dormia imóvel, sorriu e mexeu os pés. Naquela noite, Rafael disse algo que ecoaria por muito tempo. Talvez não seja sobre ciência, talvez seja sobre presença, sobre amor, sobre alma. E assim, sem entender completamente como ou porquê, Mariana começou a aceitar o inexplicável. Às vezes, o amor simplesmente não precisa de justificativas, ele apenas acontece. Simba continuava ali, dia após dia, como um mestre silencioso. E Lucas? Bem, Lucas começava finalmente a despertar para um mundo que um dia lhe disseram ser inacessível. Mas o destino às vezes gosta de provar o contrário. A pasta azul repousava sobre o colo de Mariana enquanto ela esperava na recepção do consultório. O relógio marcava 15h07. Seus dedos tamborilavam nervosos no envelope que trazia cópias dos vídeos, exames recentes e anotações meticulosas dos últimos dias. Simba, por razões óbvias, não estava presente, mas sua presença se fazia sentir em cada segundo registrado nas filmagens. O consultório do Dr. Henrique sempre foi um lugar de palavras duras, porém honestas. Desde o nascimento de Lucas, ele jamais alimentara falsas esperanças. Atrofia neuromotora sem atividade abaixo do nível lombar. A mobilidade é, infelizmente, improvável. Mariana ouvira isso mais vezes do que gostaria de lembrar, mas agora havia algo diferente no ar. "Pode entrar, Mariana", disse a assistente, sorrindo gentilmente. O consultório ainda era o mesmo. Paredes claras, diplomas, emoldurados, uma miniatura de cérebro sobre a mesa. "Doutor." Henrique a cumprimentou com um aceno contido e olhou para Lucas, dormindo tranquilo no carrinho. Então, sua atenção se voltou para o que Mariana trazia. Ela conectou o celular à TV da sala e iniciou a gravação. O silêncio foi absoluto. O vídeo mostrou Simba deitado ao lado do bebê, a pata repousando sobre o peito frágil de Lucas. O ronronar era suave, quase um mantra. E então, como numa mágica orquestrada por forças invisíveis, os pezinhos do bebê começaram a se mover. Delicadamente, com vida. Dr. Henrique manteve os olhos fixos na tela. Não disse uma palavra. Ela mostrou outros vídeos. Em um, Lucas chutava levemente o lençol. Em outro, sorria enquanto Simba ronronava encostado em sua barriga.
O médico apoiou o cotovelo na mesa e segurou o queixo, os olhos semicerrados. "E os exames?" perguntou finalmente. Mariana deslizou a pasta até ele. O neurologista retirou os papéis com rapidez, como se buscasse algo específico. Começou a folhear os laudos mais recentes. Seus olhos se detiveram num dos gráficos, depois em outro. Voltou uma página, voltou mais duas. "Isso é intrigante", murmurou. "O que significa?" Ele tirou os óculos e esfregou o rosto. Respirou fundo. Nos primeiros exames de Lucas, não havia qualquer sinal de condução elétrica abaixo da região lombar. Nenhuma resposta. Era silêncio. Mas esses novos resultados mostram algo diferente. Aqui, ele apontou um gráfico. Há atividade discreta. Pequenas, mas consistentes. Como se algo tivesse acordado. Mariana sentiu o coração saltar no peito. "Isso quer dizer que ele pode voltar a andar?" Dr. Henrique balançou a cabeça devagar. "Não posso afirmar isso. Ainda não, mas posso dizer que o cérebro dele está de alguma forma tentando se comunicar com os músculos que antes pareciam esquecidos." Ele se recostou na cadeira. "Você mencionou o comportamento do gato. O ronronar constante, a posição sobre o peito." Mariana assentiu. Seus olhos brilhavam. Ele só começou a se mexer quando Simba deitou sobre ele e começou a ronronar. A primeira vez foi exatamente nesse contexto. E desde então, toda vez que o Simba se deita ao lado dele, os movimentos retornam. É como se ele soubesse o que está fazendo. Dr. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, quase num sussurro, "Você sabia que o ronronar dos gatos emite frequências entre 25 e 150 Hz? Ela franziu a testa. "E isso é importante?" Ele pegou um livro grosso em uma prateleira atrás de si e folheou rapidamente. Abriu em uma página marcada por um post-it antigo. Essa é exatamente a faixa de frequência usada em terapias de vibração para regeneração muscular e óssea. Já é estudado na medicina esportiva. É usado, inclusive, em tratamentos fisioterapêuticos de baixa intensidade para estimular tecidos inativos. Mariana prendeu a respiração. "Você está dizendo que o Simba pode estar, sem querer, fazendo uma terapia?" Dr. Henrique olhou diretamente para ela, os olhos brilhando entre o ceticismo e a admiração. "Estou dizendo que é possível, que por instinto, empatia ou algo ainda não compreendido pela ciência, esse gato pode ter encontrado uma forma de ativar o que acreditávamos estar adormecido para sempre." O consultório mergulhou num silêncio reverente. Lucas soltou um pequeno gemido no carrinho. E Simba, que Mariana deixara no carro, começou a miar, como se tivesse sentido algo, como se, mesmo do lado de fora, continuasse conectado. Mariana sorriu. "Então, o que fazemos agora?" Dr. Henrique ajeitou os óculos, com um ar de renovada humildade. "Continuamos, observamos, registramos e, acima de tudo, respeitamos. Porque talvez a ciência ainda esteja aprendendo a ouvir os sussurros que o amor e os animais sempre souberam fazer." Mariana apertou os olhos para conter as lágrimas. Simba não era apenas um gato, era um milagre de 4 patas. A noite caiu pesada sobre o bairro de Santa Luzia. O céu, antes apenas nublado, se transformara num manto de escuridão cortado por trovões. As árvores do quintal balançavam, sob o vento gelado, rangendo como se sussurrassem alertas invisíveis. Dentro da casa, Mariana preparava Lucas para dormir. A chuva forte batia nas janelas e a eletricidade piscava com instabilidade. Rafael verificava os fusíveis, atento ao som de cada trovão que fazia os vidros tremerem. Então, às 22h11, a luz se foi. Tudo mergulhou em silêncio e penumbra. O abajur se apagou. O móbile parou de girar. O aquecedor desligou com um estalo seco.
Mariana ficou imóvel por um segundo, o coração disparado. O quarto do bebê, antes acolhedor, agora parecia frio, sombrio. Um lamento sutil preencheu o ar. Lucas começou a chorar. No início era um choro tímido, como um pedido suave, mas em segundos transformou-se em algo mais intenso. Espasmos involuntários começaram a sacudir seu corpinho e Mariana, em pânico, correu para o berço. "Calma, meu amor, calma", sussurrou, tentando envolvê-lo em uma manta, mas o frio parecia infiltrar-se por todas as frestas da casa. Rafael apareceu com uma lanterna. A luz oscilava entre os rostos, projetando sombras nas paredes. Ele tentava cantar, como sempre fizera nas noites difíceis, mas dessa vez não funcionava. A voz embargada não conseguia acalmar nem o bebê, nem a si mesmo. Não está adiantando. Ele está com dor, ou frio, ou medo. Eu não sei mais. Mariana disse, já com lágrimas nos olhos. Lucas se contorcia no berço, o rostinho vermelho, os punhos cerrados. Foi então que algo se moveu na escuridão. Do corredor surgiram 2 olhos âmbar reluzindo à luz fraca da lanterna. Simba entrou no quarto com passos firmes, como se soubesse exatamente o que precisava ser feito. Mariana o viu e instintivamente recuou um pouco, mas não impediu. O gato subiu com agilidade até o berço. Com cuidado felino, posicionou-se sobre o peito de Lucas, como fizera antes, mas desta vez era diferente. O ronronar começou mais alto, mais vibrante, preenchendo o ar como uma canção grave que ninguém ensinou, mas todos entendiam. Lucas parou de chorar. Subitamente. O silêncio foi tão súbito que Rafael e Mariana se entreolharam sem acreditar. O bebê abriu os olhos. Seus lábios, antes trêmulos de desconforto, se curvaram num sorriso tímido. E então, aconteceu. Lucas mexeu as pernas. Não como nos dias anteriores, em movimentos tímidos e esporádicos. Ele chutou, com força. 1, 2 vezes. O cobertor voou para fora do berço, caindo no chão com um baque surdo. E então, Lucas gargalhou. Uma gargalhada alta, espontânea, cheia de alegria. Daquelas que só os bebês conseguem soltar, como se descobrissem o som da própria felicidade pela primeira vez. Mariana cobriu a boca com as mãos e caiu de joelhos, desabando. As lágrimas transbordaram sem freio, escorrendo pelo rosto em soluços misturados com riso. Rafael, completamente paralisado, levou a mão ao peito. Ele mexeu, sussurrou como se falasse com o próprio milagre. Ele realmente mexeu. Simba permaneceu ali, ronronando, os olhos semicerrados, como se dissesse: "Está tudo bem agora." A tempestade lá fora continuava, mas dentro daquela casa algo havia mudado para sempre. Lucas, aquele bebê que não deveria mover as pernas, chutava o vazio com força e ria. Ria como se nunca tivesse duvidado de que conseguiria, como se já soubesse, lá no fundo, que a esperança veste pele e bigodes. E ronrona. Naquela noite, Mariana não dormiu. Ela passou horas observando Lucas e Simba, gravou tudo, registrou cada segundo. Mas mais do que isso, ela sentiu. Sentiu que o impossível estava se tornando cotidiano. No dia seguinte, ao mostrar o vídeo para o Dr. Henrique, ele apenas balançou a cabeça sem palavras. O olhar era o mesmo de quem vê algo sagrado. Às vezes, os maiores milagres não vêm com clarões do céu ou anjos alados. Às vezes, eles vêm de mansinho, caminham sobre patas macias e se deitam sobre o peito de um bebê para lembrar ao mundo que a fé, o amor e o instinto podem ir muito além da lógica. E essa era só a primeira gargalhada de muitas. O sol ainda não havia nascido quando Mariana despertou com uma estranha sensação de vazio. Havia um silêncio diferente na casa, não o silêncio da paz, mas o da ausência. Sentou-se na cama e olhou ao redor. O berço de Lucas estava ao lado e ele dormia agitado, com o rosto franzido, como se algo o incomodasse.
Mas foi ao olhar para o canto do quarto que Mariana percebeu. Simba não estava lá. O espaço onde o gato costumava dormir, enrolado como uma pequena esfinge dourada, estava vazio. Ela levantou-se e percorreu a casa, quarto por quarto, chamando, baixinho, Simba, vem cá, meu amor. Simba. Nenhuma resposta, nenhum miado, nenhum farfalhar de passos apressados no piso de madeira. Na cozinha, a tigela de ração estava intacta. A porta dos fundos, trancada. Nada estava fora do lugar. E ainda assim, ele havia desaparecido. Ao longo daquela manhã, a inquietação se transformou em pânico. Rafael percorreu o quarteirão, chamou pelo gato em voz alta, olhou sob carros, árvores, galpões. Mariana fez postagens nas redes sociais, compartilhou fotos, conversou com vizinhos. Em pouco tempo, cartazes com a imagem de Simba foram fixados em postes e murais. Desaparecido, gato rajado dourado. Responde por Simba, muito querido pela família. Nada, o telefone não tocou, nenhum relato, nenhuma pista. Mas o que mais doía era ver a reação de Lucas. Na primeira noite sem Simba, o bebê acordou chorando. A princípio, Mariana pensou que fosse uma coincidência. Bebês choram, afinal. Mas na noite seguinte, e na outra, o padrão se repetiu. E pior, Lucas parecia diferente. Os pequenos movimentos, antes constantes durante os cochilos, cessaram. Os pezinhos que chutavam cobertores estavam parados novamente. O sorriso fácil deu lugar a uma expressão confusa, incomodada. Ele procurava com os olhos, para o lado, para o canto da cama, para o teto. Simba não estava. O silêncio agora era pesado. Mariana sentia o medo voltar, como uma sombra antiga que rondava a casa nos primeiros meses após o diagnóstico. Aquele medo que ela jurou ter deixado para trás. Aquele que dizia, e se nada disso tiver sido real? No quarto escuro, o móvel de nuvens girava em vão. Lucas chorava no colo de Rafael, enquanto Mariana, sentada no chão, segurava a última foto de Simba em seu celular. Será que ele foi embora porque sentiu algo? Ela perguntou num sussurro. Será que ele sabia que não podia mais ajudar? Rafael apertou os olhos, a dor transparecendo na expressão cansada. Não, ele nunca abandonaria o Lucas, não por escolha. Ele estava conectado a ele. Você viu isso? Ele sabia. As palavras ecoaram no ambiente, mas o tempo, cruel como sempre, continuava passando. Os dias se tornaram lentos, as noites longas, a esperança instável. O progresso de Lucas parecia ter estagnado. O bebê ficava mais agitado, mais choroso. O olhar que antes brilhava, agora buscava incessantemente algo que não encontrava. Simba. Era como se a ausência dele não fosse apenas física, fosse um buraco na alma daquela casa. E mesmo sem entender palavras, Lucas compreendia. Com cada célula, com cada batida do coração, ele sentia que seu amigo não estava mais ali. O medo voltou a se instalar. Um medo que Mariana não ousava verbalizar. O medo de que o que haviam vivido tivesse sido apenas uma faísca, uma exceção. Que o milagre tivesse expirado junto com a presença do seu pequeno herói de 4 patas. Mas dentro dela, algo resistia. Uma chama pequena, mas teimosa, porque o amor verdadeiro não desaparece assim. E em algum lugar, naquela cidade, pequena entre becos, quintais e telhados molhados pela chuva, olhos âmbar ainda vigiavam, esperando o momento certo para voltar. Na quinta madrugada desde o desaparecimento de Simba, o frio parecia ter se infiltrado até nos ossos da casa. Mariana se revirava no sofá, incapaz de dormir. Rafael permanecia acordado ao lado do berço, tentando ninar Lucas, que mais uma vez chorava sem consolo. As mantas quentes não bastavam. Os brinquedos, o colo, a música,
Nada funcionava sem aquela presença silenciosa e vibrante que se fora. O relógio marcava 3h47, quando um som fraco cortou a escuridão como um sussurro. Esquecido. Você ouviu isso? Mariana se levantou de um salto. Rafael apertou os olhos em dúvida. Então veio de novo. Um miado, fraco, raspado, quase como um pedido de socorro. Ambos correram até a porta dos fundos, atravessando o corredor em silêncio. Quando Rafael a abriu, o ar gelado da madrugada invadiu a casa. E então o viu. Encolhido sob a sombra da garagem, quase invisível entre as folhas secas e os galhos, estava Simba, sujo, tremendo, com uma das patas traseiras dobrada de forma estranha, manchada de sangue. Meu Deus! Simba! Rafael correu até ele e o pegou com cuidado. O gato estava fraco, mas seus olhos âmbar ainda brilhavam, mesmo que embaçados pela dor. Em minutos, estavam no carro, atravessando as ruas silenciosas da cidade até a clínica veterinária 24 horas. Mariana tremia, segurando Simba nos braços envolto em uma toalha. O gato miava baixo, com pausas longas entre uma respiração e outra. Aguenta, Simba! Aguenta só mais um pouco, por favor! Ela repetia com os olhos marejados. No consultório, o veterinário confirmou. Uma fratura na pata traseira e hematomas pelo corpo. Provavelmente um atropelamento. Simba perdera muito sangue, mas estava vivo, forte, teimoso, como sempre. Ele vai precisar de repouso absoluto, disse o médico. Cuidados intensivos, antibióticos, imobilização da pata, mas ele vai se recuperar. O alívio tomou conta dos dois como uma onda. Mariana chorou em silêncio, segurando a patinha enfaixada de Simba com a ponta dos dedos. Horas depois, ainda no escuro da madrugada, Simba retornou para casa nos braços de Rafael. Mesmo fraco, tentava manter os olhos abertos. Quando entraram no quarto, Lucas ainda chorava. Um lamento abafado, como se pedisse algo que nem sabia nomear. Simba, mesmo debilitado, começou a se mexer. Calma, Simba, você precisa descansar, disse Mariana, tentando segurá-lo. Mas ele insistiu. Mancando com dificuldade, arrastando a perna enfaixada, o gato se dirigiu ao berço. Parou. Olhou para cima. Rafael e Mariana se entreolharam. E antes que pudessem impedi-lo, com um esforço quase impossível, Simba se impulsionou com as patas dianteiras e pulou para dentro do berço. O impacto foi suave, mas o gesto, grandioso. Dentro do berço, Simba se deitou como sempre, ao lado do peito de Lucas, e como se fosse mágica, começou a ronronar. Foi como apertar um botão invisível. Lucas parou de chorar, respirou fundo, e então algo aconteceu. Pela primeira vez, com a coordenação ainda imprecisa de um bebê, Lucas estendeu a mão. Seus dedinhos tocaram o focinho de Simba com delicadeza. O bebê sorriu e murmurou: "Bah, bah." Mariana levou a mão ao peito, surpresa. Ele falou? Rafael abaixou-se emocionado. Acho que sim, sussurrou incrédulo. Foi isso mesmo? Lucas, com os olhos grudados nos de Simba, repetiu baixinho entre um suspiro e outro. Bah, bah. Mariana se ajoelhou, tomada por uma emoção impossível de conter. Lágrimas escorriam em silêncio. Aquele som, meio sílaba, meio milagre, não era só uma tentativa de fala. Era um nome. Era um chamado. Era uma forma de dizer: você voltou. Simba fechou, os olhos ainda ronronando. Mesmo ferido, mesmo cansado, ele havia cumprido sua missão: voltar e lembrar Lucas do que ele era capaz. Naquela noite, pela primeira vez em quase uma semana, a casa voltou a respirar paz. E nos corações de Mariana e Rafael nasceu uma certeza silenciosa. O vínculo entre Lucas e Simba era mais que amizade. Era cura, era conexão. Era um milagre disfarçado de gato. A luz do fim da tarde invadia o consultório com suavidade. O ambiente, antes frio e asséptico, parecia mais acolhedor naquele dia.
Mariana e Rafael aguardavam em silêncio, sentados à frente da maca, onde Lucas, agora com quase 8 meses, brincava com um chocalho colorido. Seus olhos brilhavam com uma vitalidade renovada. O sorriso era constante, a risada frequente. Era difícil acreditar que aquele era o mesmo bebê que 1 mês antes mal conseguia mexer os pés. Dr. Henrique entrou com o prontuário nas mãos, o semblante sempre sério, mas com um brilho discreto nos olhos. Ele já acompanhara centenas de casos, mas aquele era diferente. "Vamos ver como o nosso guerreiro está hoje", disse ele, se aproximando. Mariana colocou Lucas sentado na maca, com apoio. Mas antes mesmo que o médico estendesse as mãos, o bebê fez algo inesperado. Tentou sentar-se sozinho. Mariana segurou a respiração. Rafael levantou-se instintivamente, pronto para aparar qualquer queda. Mas Lucas se equilibrou, trêmulo, no início, e então estabilizou-se. E como se aquilo já não fosse extraordinário o suficiente, ele moveu a perna direita com força. Um movimento claro, coordenado. O silêncio da sala foi cortado apenas pelo som metálico do chocalho caindo no chão. Ele movimentou a perna. Sozinho. Sussurrou Mariana, as mãos no rosto, sem conter o choro. Dr. Henrique piscou algumas vezes. Aproximou-se devagar, como se o momento pudesse se desfazer ao menor gesto. Sua voz falhou. "Eu nunca vi nada assim. Nenhuma explicação médica cobre esse nível de reversão. Os exames mostraram atividade, sim, mas isso é um milagre." Rafael caiu de joelhos, os olhos marejados, a boca entreaberta em um sorriso misto de espanto e gratidão. É o Simba. Ele fez isso acontecer. Dr. Henrique não respondeu. Apenas assentiu com um gesto lento. Pela primeira vez, um cientista admitia humildemente o que o coração já sabia. Naquela noite em casa, Mariana sentiu a necessidade de registrar. A câmera do celular capturou a imagem do quarto iluminado por luzes suaves. No berço adaptado ao chão, Lucas e Simba estavam deitados lado a lado. O gato, já em recuperação avançada, mantinha a pata enfaixada, mas seu ronronar seguia constante, quase cerimonial. Lucas mexia as pernas com vigor, gargalhava como se o mundo inteiro fosse uma brincadeira divertida. E de tempos em tempos, estendia a mão para tocar o focinho do gato, como se estivesse agradecendo com o gesto mais puro que existe. O toque. Mariana não disse nada, apenas gravou. Ela publicou o vídeo com uma legenda simples. "Contra todas as previsões, meu filho começou a se mover. E tudo começou com um gato, o nosso herói." Naquela noite, enquanto dormiam, o mundo despertava para algo maior. O vídeo viralizou em poucas horas. Milhares de curtidas, compartilhamentos em massa, comentários em várias línguas. Hashtags como "Mas milagre do ronronar", "Simba é o bebê" e "Cura felina" tomaram conta das redes sociais. Jornais locais começaram a noticiar. Canais de TV ligaram no dia seguinte pedindo entrevistas. Universidades começaram a se interessar pelo caso. Fisioterapeutas, neurologistas, estudiosos de comportamento animal, todos querendo entender aquele fenômeno inexplicável. Ronronar com frequência terapêutica? A ciência quer saber, dizia a manchete de um grande portal internacional. O bebê que se curou com amor e um gato, estampava outro. Enquanto isso, em casa, Simba dormia tranquilo, com Lucas apoiado. Em sua barriga, agora completamente relaxado, Mariana fechou os olhos e sorriu. O mundo podia chamar de fenômeno, de mistério, de caso raro. Ela sabia a verdade. Aquilo era amor em sua forma mais pura. E o milagre ronronava. Meses se passaram desde aquela noite de tempestade. A casa de Mariana e Rafael continua a mesma em sua simplicidade.
Mas agora, cada cômodo carrega a presença viva de algo extraordinário. Lucas já não é mais o bebê quieto e frágil de antes. Agora, suas risadas ecoam pelos corredores, seu olhar é mais atento, curioso, e seus pequenos braços e pernas, que antes pareciam adormecidos para o mundo, agora se movem com propósito. Com o apoio de sessões regulares de fisioterapia, Lucas deu seus primeiros passos rumo à independência. Ainda não anda sozinho, mas já engatinha com determinação e brilho nos olhos. Como se dissesse, não se trata de chegar rápido, mas de seguir em frente. Simba segue ao seu lado. Mesmo com a pata ainda se recuperando, nunca deixou de estar presente. Continua deitando ao lado de Lucas durante os cochilos e sessões de alongamento em casa. Seu ronronar, agora reconhecido por muitos como algo terapêutico, segue constante, como um lembrete de que nem todo poder precisa ser explicado. Mariana, transformada por tudo o que viveram, criou uma página nas redes sociais chamada Milagres que Ronronam, onde compartilha vídeos, relatos e reflexões sobre sua jornada. Mas, mais do que likes ou seguidores, ela encontrou ali um espaço para algo maior: esperança. Todos os dias, mães e pais de diversas partes do país e até de fora dele escrevem emocionados, compartilhando suas próprias histórias, suas dúvidas, seus medos. E ela responde cada uma com o mesmo carinho que teve por Lucas desde o início. Eu não sou médica, ela costuma dizer, mas aprendi que o amor, quando é genuíno, também cura. Simba, por sua vez, tornou-se uma pequena celebridade local. Crianças o reconhecem nas ruas, o chamam de gato milagroso, Simba, o curador, ou simplesmente o amigo do Lucas. Mas para a família, ele continua sendo apenas Simba, o mesmo filhote adotado anos atrás, que um dia pulou no berço de um bebê e mudou tudo com um simples toque. Num final de tarde, Rafael grava um novo vídeo. Lucas engatinha pelo tapete enquanto Simba o observa do sofá, com aquela típica expressão felina entre o sono e a vigilância. De repente, Lucas para, olha para cima e solta uma de suas gargalhadas contagiantes. Simba se levanta e, com elegância, salta ao chão, caminhando até ele. Lucas estende a mão e toca sua cabeça. É um gesto simples, mas ali, naquele instante, mora uma verdade profunda. No último post do dia, Mariana escreve: "Pois existem coisas que a medicina ainda não consegue explicar, mas os animais, eles sabem, sentem, se conectam. Simba enxergou o que ninguém mais viu. Talvez porque não precise de palavras, diagnósticos ou estatísticas, apenas de presença, de amor. A jornada do Lucas está só começando. Mas ele já venceu, e ao lado dele sempre estará aquele que ensinou a nossa família que milagres têm bigodes, olhos âmbar e ronronam." Enquanto a câmera se afasta lentamente, vemos Simba e Lucas deitados no tapete da sala, como sempre estiveram. A tela escurece devagar, e uma frase aparece: "Às vezes, tudo o que alguém precisa para florescer é ser visto com amor." Lucas engatinha com leveza, sorrindo, enquanto empurra um carrinho de brinquedo. Ao seu lado, Simba caminha devagar, vigilante, com a elegância que só os gatos possuem. Em um momento de ternura, o bebê se senta, já ainda com esforço, e estende a mão. Simba se aproxima e esfrega a cabeça em seus dedos, como um gesto de amor silencioso. Às vezes, a esperança não vem vestida de jaleco, nem chega em forma de remédio. Às vezes, ela tem bigodes, 4 patas e um coração puro. Essa história é um lembrete de que o impossível pode acontecer, basta acreditar. E você? Já viveu algo parecido com seu pet? Uma conexão inexplicável, um momento que mudou tudo? Compartilhe sua história nos comentários. A gente quer conhecer seu milagre também. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias como essa, emocionantes, reais e inspiradoras. Porque aqui,
Cada animal tem uma história, e cada história um milagre escondido.